Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Central OBPC da Igreja O Brasil para Cristo Central de Telêmaco Borba. Essa é a primeira temporada, esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Eu me chamo Roger Palmer e a partir de hoje, nas próximas 8 semanas, estaremos juntos com a nossa primeira temporada. E aqui no podcast, a cada semana eu recebo um novo convidado com um tema diferente, um novo tema para você. No programa de hoje, programa de estreia, eu recebo o pastor José Hélio de Lima, que fala para nós, conta para nós um pouquinho de como foi a fundação da Igreja Brasil para Cristo, conta para nós também a expansão da igreja e um pouquinho de algumas histórias de Manuel de Melo. Tá preparado? Está no ar o podcast Central OBPC. Muito bem, já está então conosco o pastor José Hélio de Lima, presidente da Igreja Brasil para Cristo Central de Telêmaco Borba. Seja bem-vindo ao nosso podcast Central OBPC, pastor. Ô Roger, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você e fazer a abertura, não é? O primeiro programa desse podcast. É um prazer, tá bom? E aí o pessoal que está assistindo a gente, pastor, pode pensar assim, puxa, o Roger falou no começo que o tema é a fundação da Igreja Brasil para Cristo. E aí pode pensar, mas por que o pastor José Hélio vai falar? O que ele sabe? Aí, para quem está vendo a gente agora, essa capa desse livro que está aí agora foi o pastor José Hélio que escreveu, Manuel de Melo e o Rádio. Então eu tenho certeza que para escrever esse livro, teve muito estudo, teve que buscar muita informação da fundação da nossa igreja. Por isso que o pastor está aqui. A igreja que foi fundada, pastor, em 1955. Então, conta para nós qual que era o contexto histórico, religioso do nosso país nesse ano de fundação ou nessa época, né? Para ser exato, nós temos como data marco da fundação da Igreja do Brasil para Cristo, 1956, 3 de março de 56. Primeiro que nós tínhamos no Brasil um país, segundo o censo que já era realizado naquele período, nós éramos um país em que tinha algo em torno de 3% de população que professava a fé cristã evangélica. Uhum. Era um número muito baixo. Uhum. Éramos representados pelas igrejas históricas que chegaram em meados do século XIX, uhum. Na verdade, um pouco antes já tínhamos protestantes aqui, mas que no meado do século XIX é que vai ganhar corpo, não é? E oficializar a presença dos protestantes no território brasileiro. Então tínhamos lá as igrejas históricas, os metodistas, batistas, congregacionais. Tinha uma predominância, pastor? Tínhamos mais assembleianos, enfim, seja o que for na época ou não? Tá, já tínhamos, porque 56 a Assembleia de Deus, que vai chegar no Brasil. Então eu falo do primeiro grupo, que são os protestantes, não é? Uhum. No segundo momento veio os pentecostais, e que vão chegar no Brasil. O primeiro deles, a Igreja Congregação Cristã no Brasil, com o ítalo-americano Luigi Franciscon, que muito interessante, mas essa região onde nós estamos, ela tem assim, ela é um marco histórico para o pentecostalismo brasileiro. Pouca gente sabe, mas a primeira igreja, os primeiros cristãos pentecostais, pelo menos assim classificamos sociologicamente, os primeiros cristãos pentecostais a serem batizados, os primeiros brasileiros ou pessoas em territórios brasileiros a serem batizados numa igreja pentecostal, foi uma família aqui em Santo Antônio da Platina. Paranaense, uma família paranaense. Quem batizou? Luigi Franciscon. Uhum. Tem uma história em torno disso. Então, os primeiros, considerados os primeiros pentecostais, os primeiros brasileiros ou cidadãos que moravam no Brasil, porque eu não lembro, me parece que ele era um italiano, um residente aqui no Brasil, essa família, a serem batizados em território brasileiro, são essa família, que foram batizados, uma família que foi batizada por Luigi Franciscon. Muito bem. Isso em 1910. 1911, e aí então chegam os suecos, Wingberg, já no norte do país. Olha que interessante. Congregação Cristã do Brasil vai nascer, vai batizar os primeiros em 1910 no sul. Uhum. E no norte, no outro extremo, é que teremos a chegada dos atuais assembleanos, porque não era esse o nome que eles tinham, chegaram como missionários batistas e foram para uma igreja batista em Belém, e de lá
por causa do movimento do movimento pentecostal, que eles faziam parte nos Estados Unidos, eram batistas norte-americanos, eles moravam nos Estados Unidos, apesar de serem suecos, vem de lá influenciado pelo movimento pentecostal, que estava fervendo, principalmente na região de Chicago, onde tinha uma forte presença de imigrantes nos Estados Unidos. E eles vêm de lá, e na Igreja Batista, depois de um tempo na Igreja Batista, eles não falavam português, depois de um tempo na Igreja Batista, eles acabaram causando uma cisão e criaram a Igreja Assembleia de Deus. Então, nós tínhamos a presença protestante? Tínhamos, sim. Mas a presença protestante no Sul, nesse momento, início do século, meados do século XX, não é? Em 1950, era muito forte a presença, sobretudo, dos luteranos aqui no sul do Brasil. Então, era um movimento que saía do Sudeste em sentido Nordeste e Norte. Mas de lá vinha, então, os pentecostais. Para você ter uma ideia, Roger, salvo engano da minha parte, salve um lapso de memória, a primeira igreja, a Assembleia de Deus, a se organizar na cidade de São Paulo, não no estado, na cidade de São Paulo, vai se dar apenas em 1948. Eles já existiam desde 1911. Só que eles vieram do norte para o sudeste e para o sul. Chegaram, inclusive, antes de se estabelecerem na cidade de São Paulo, se estabeleceram na cidade de Curitiba. E aí, já partindo para o nosso fundador Manuel de Melo, quem era Manuel de Melo? Onde que ele estava nesse contexto? Ele congregava onde? Muito bem, Manuel de Melo, ele é filho de um casal de pernambucanos. Pernambucanos da zona da mata do Pernambuco. Manuel de Melo é natural dali, de uma cidade chamada Água Preta. Uhum. Ele é filho de um casal de pernambucanos, o pai católico e a mãe conhece o evangelho. Olha que interessante. Nós estamos falando de 1950, 1948, 49, por aí. Eu não tenho data foi exata. Foi o ano mais ou menos da conversão dele, é isso que o senhor quer dizer? É porque ele era de 37, se não me engano. Manuel de Melo nasceu em 1937, mas ele cresce numa casa do aspecto religioso dividido. O pai era católico e a mãe era assembleiana. Uhum. Veja, a Assembleia de Deus chega primeiro no Pernambuco, já estava numa comunidade, presente numa comunidade de canavieiros, uhum, né? Muito próxima, na zona da mata pernambucana, muito próximo de Alagoas. E ele cresce nesse ambiente e ele uhum, tende a acompanhar a mãe. A experiência religiosa dele é uma experiência religiosa evangélica. E evangélica pentecostal da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. E aí o que fez Manuel de Melo? Vou fundar uma igreja. Não é assim, né, pastor? Não. Conta para nós essa história. Quando ele tinha, salvo engano, também da minha parte, de datas, mas quando ele tinha algo em torno de 20 anos de idade, uma família desse povoado, lá de Água Preta, no sertão, na zona da mata pernambucana, uma família assembleiana, vai mudar para São Paulo. Esse é um período muito forte, esse é um período marcado fortemente pelo processo de imigração, do que os sociólogos chamam de fuga do polígono da fome, ou polígono da seca, que é do Nordeste. Muitos nordestinos se deslocam sentido sudeste. No Sudeste, eles falam que iam para o Sul, mas Sul é o Paraná, do Paraná para baixo, geograficamente falando, não é? Mas eles iam muito para São Paulo. São Paulo, principalmente Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a preferência número 1 dos nordestinos imigrantes desse período, depois São Paulo. Manuel de Melo vai para São Paulo com essa família. Ele vem com a família vem, e ele é um jovem ainda, acompanha essa família a pedido dele, houve interesse dele, segundo a biógrafa dele, que é a Valéria Melo, a nora dele, uma jornalista que escreveu a biografia de Manuel de Melo, e lá conta, então, um pouco dessa história, não é? Desse período. Essa família, então, vai migrar em busca de uma condição de vida melhor uhum, para o Sudeste, vai para São Paulo, e Manuel de Melo vem junto com a família, ainda que ele não fosse membro da família. O que vai ocorrer posteriormente é que eles frequentavam a mesma igreja.
Que era a Assembleia. Assembleia de Deus. O que vai acontecer posteriormente é que ele se casa com uma filha deste senhor com quem ele veio, foi para São Paulo. Tá? A irmã Ruth era a caçula dos irmãos, e ele vai se casar com ela alguns anos depois, já em São Paulo. Mas e aí, o que acontece para chegarmos à fundação? Bem, eles chegam em São Paulo, vão congregar, vão para a zona oeste, zona leste de São Paulo, zona oeste. O fato é que eles vão ficar na cidade de São Paulo, e na cidade de São Paulo, ali eles vão congregar na Assembleia de Deus. Eu disse que a Assembleia de Deus chegou lá em 48. Ele vindo já convertido, e com certeza lá no Pernambuco, já participando de alguma coisa da igreja, pregando lá ou não? Conta-se que ele, muito novo ainda, ele era conhecido como um menino pregador. Conta-se que ele ainda muito pequeno ele pregava. É o estilo peculiar da Igreja Assembleia de Deus até hoje, né? Algumas delas têm essa prática, em que as crianças que são mais desinibidas, têm uma desenvoltura, elas pregam. Ele era conhecido como um menino pregador. Com certeza, chegando em São Paulo, continua sendo um menino pregador. Ele se destaca. Manuel do Melo era desde muito pequeno, era um rapaz que se diferenciava. Ele era arrojado. E aí a fundação da igreja? Fundou-se ele, a esposa, começou lá na casa, como é que foi? Ele vai para a Assembleia, ele é da Assembleia de Deus, ele casa com a Ruth, casado de novo ainda, ele já é diácono atuante na Igreja Assembleia de Deus, e na condição, e era diácono, e de repente ele tem uma paralisia intestinal. Uma patologia em que o tecido dele parou de funcionar. Jovem, 20, se eu não me engano, 24 anos, era mais ou menos essa a idade dele. O intestino para de funcionar. É levado ao médico, o médico olha, e nós estamos falando de uma patologia que hoje, de certa forma, é mais fácil de lidar devido ao avanço tecnológico. Naqueles dias, não. Segundo, e aí eu preciso deixar claro isso, as informações que eu tenho são informações do livro da Valéria, portanto, informações da família, tá bom? Então, essa não é um achômetro, né? Não é um achômetro. A família relata isso, e ele também vai fazer parte do testemunho dele. O Roger, os médicos vão chamar a família, ou o médico vai chamar a família e dizer, olha, o que tínhamos que fazer, fizemos. Ele não vai conseguir sobreviver. Desenganado pela medicina. Exatamente isso. É assim que ele mesmo testemunhava, e que a família vai concordar. Ele foi desenganado pela medicina. Então é chamada a esposa, o sogro, se eu não me engano, e ele é desenganado. Ele está com uma paralisia intestinal e que eles não conseguem reverter. Não sei. Bem, é difícil você falar, porque nós estamos falando de meados dos anos 50, em que a medicina, os recursos da medicina eram bem inferiores ao que nós temos hoje. Muito bem, esse fato faz com que a família fique extremamente angustiada, e ele recebe a visita de um diácono, que era colega dele de diaconato da Igreja Assembleia de Deus. E o diácono vai e ora por ele. O médico diz, não tem jeito. O diácono, colega dele, veio e ora por ele. Devia ser muito dolorido, não é? Ele devia sentir muita dor. Imagina o intestino parado, fechado, se eu não me engano, o nome da patologia é verticulite aguda, e está de uma infecção mesmo do intestino. Sério, além de obstrução, devia doer muito. Ele chega lá e esse diácono vai lá e ora por ele. Quando ora por ele, o que acontece? Ele é curado. E sai dali bom. O médico disse, não tem jeito, não podemos fazer mais nada. A família vem, esse diácono vem, ora por ele e ele sai curado. Bem. A medicina já sabendo, os médicos já sabendo. O médico já sabia. Sim, porque saiu. Como melhorou? Melhorou. A coisa dos crentes. Nós estamos falando de um mundo. Coisa dos crentes? Coisa dos crentes. O fato é que isso acende nele uma chama. Ele já era um pregador, chamaríamos um pregador leigo. E agora ele começa a considerar isso. Espera aí, eu fui curado. Jesus me curou. Se Jesus me curou, ele pode curar o Roger. E isso acende essa chama nele. E ele passa, então, a dar ênfase não somente à pregação, a partir da própria experiência de cura divina, como também a orar por cura divina. Voltando um pouquinho na história.
1953, chega no Brasil uma companhia, vamos chamar assim, uma companhia missionária de um grupo que fazia o que eles chamavam de Cruzada Nacional de Evangelização. É um grupo americano. Fazia em estádios, aquele que montava barraca de circo. Tendas de circo, sim. Esses são os percursores. Eles eram discípulos, eram liderados por uma missionária metodista, que foi americana, que foi com esposos para a Índia ou para a África, não lembro especificamente. Eu sei que ela vai, o marido morre lá, pega, se eu não me engano, malária e morre. E ela volta para os Estados Unidos. E chega nos Estados Unidos, ela é despertada para esse movimento. Já havia uma onda do pentecostalismo muito forte na América, e ela vai acabar liderando um grupo que posteriormente se tornou uma grande potência eclesiástica, que é a igreja, a Foursquare Church, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles o Evangelho Quadrangular enviou 2 missionários americanos para a Bolívia, e depois da Bolívia para o Brasil. E no Brasil, eles se estabelecem primeiro no interior de São Paulo, não é Santo Antônio da Platina, não. São João da Barra, do interior de São Paulo, e de lá eles vão para a capital. Da capital, eles começam a desenvolver esse trabalho com tenda. Sim, e o que diferencia basicamente o Evangelho Quadrangular da Assembleia de Deus, por exemplo, é que a Assembleia de Deus tinha uma mensagem que chamaríamos tripla: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Essa era a mensagem tripla, ou tripé que sustentava a fé pentecostal. Jesus salva, todos os protestantes e os evangélicos pregavam isso. Jesus vai voltar, isso também era pregado, e eles acrescentam um outro elemento por causa do pentecostalismo, que é Jesus batiza com o Espírito Santo. O Evangelho Quadrangular veio com a proposta quádrupla. Cura. Ele acrescenta cura. Que já era um movimento importante dizer isso. Na América, isso já estava muito presente. Cura divina. E eles vêm com essa mensagem para cá. No Brasil não tinha, então? Até então, no Brasil não, porque os representantes do pentecostalismo brasileiro era a Assembleia de Deus. E o elemento cura não era o enfoque, o embasamento. O fato é que a experiência de Manuel de Melo com a cura divina faz com que ele passe a pregar com ênfase a cura divina. A Assembleia de Deus acreditava na cura? Sim, possivelmente sim. Pregava cura? Não era a ênfase deles. Foi aí que ele deu uma afastada, então? É aí que acontece um fenômeno que ele é afastado. Literalmente, então ele foi afastado. Literalmente, ele é afastado. Pelo então presidente da Assembleia de Deus do bairro do Belém, que hoje é o Ministério Belenzinho. Do bairro do Belém. Só tinha uma Assembleia de Deus no Brasil nesse tempo, lá de São Paulo. Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que é conhecido hoje como Ministério do Belém. O pastor Cícero Canuto era o presidente. Afasta-se ele, mas ele não para, né? Não para. E vão afastá-lo exatamente porque ele prega a cura divina, e daqui a pouco ele colocaram ele como dirigente de uma congregação da Assembleia de Deus, se eu não me engano, na Vila Zelina, na zona leste de São Paulo. Se eu não me engano, foi na Vila Zelina. Não, zona norte de São Paulo, na Vila Zelina. E ali dizem a história que no meio de semana, um dia de semana, estava um culto numa comunidade, numa congregação, uma comunidade pequena, da Assembleiana, de repente entra uma mulher com uma criança no colo. E a mulher dizendo: minha filha morreu, minha filha morreu, está morto. E o menino, e o Manuel de Melo, e ela entra com esse pânico, com essa criança no colo. Manuel de Melo pega a criança e ora pela criança. A criança sai andando de dentro da igreja. Isso vira um fato inédito daquela comunidade. A pergunta é, o que Manuel de Melo vai dizer, e a própria mulher vai dizer, é que o menino ressuscitou. Se é ressurreição ou não, porque não havia eu estou sendo bem cauteloso, tá bom? Porque não havia um diagnóstico médico. Sim. Ok? Não havia um laudo médico, uma comprovação médica. O fato é que ali acontece um milagre, seja de ressurreição da criança. Manuel de Melo chegou a dizer que a criança ressuscitou, porque a mãe disse que a criança estava morta. O fato é que há um milagre ali. Ele ora e a criança sai andando de dentro da igreja. Isso causa
uma comoção na população, fica um monte de curioso, como é que é? Não. Ele ainda na Assembleia. Ele ainda na Assembleia. Não afastado não, ainda. Não, ele está na Assembleia, ele é diácono, dirigente da igreja. E isso vai ser o pivô do seu desligamento da Assembleia de Deus. Passado o culto seguinte, a vizinhança, as pessoas, os moradores ali queriam conhecer, né? O que é esse pastor? Para eles não é pastor. Que ora, os crentes que oram e as pessoas ressuscitam. Chamava atenção. E isso se dá que ele chega lá um dia e tem muita gente. A igreja, o templo era pequeno, era uma congregação, e tinha um caminhão, ele põe um caminhão na frente, ele sobe em cima do caminhão e prega de cima do caminhão. E o culto é feito ao ar livre, em frente à igreja, por causa do número de pessoas. E ele prega e prega com ênfase o quê? Jesus cura. E ele começa a orar, e essas coisas vai fazer parte do ministério. A marca do ministério de Manuel de Melo não era a eloquência da palavra, mas eram os sinais que o seguiam. Ele pregava e sinais extraordinários, coisas excepcionais, milagres aconteciam. Isso não soa bem dentro do modelo da Assembleia de Deus naqueles dias. Quando o pastor dele fica sabendo que um diácono está orando e fazendo tudo isso, chama ele e fala: você está fora das nossas doutrinas, você está fora, você está fazendo o que não se deve fazer. Portanto, isso não é coisa que está dentro do nosso pensamento, das nossas práticas. E o convida para sair, para usar o termo delicado, né, para não dizer que o exclui. Faz um convite? Faz um convite, educadamente. Alguém disse, coisa de paranaense, alguém disse que eles fizeram um acordo. Eu sei. Você conhece, né? Eu sei. Eles fizeram um acordo. Mas aí... E aí o que acontece? Quando ele sai, ele já tinha notícia, já conhecia, por causa da própria presença dos movimentos, do Evangelho Quadrangular. Ele vai para o Evangelho Quadrangular e fica um tempo com os missionários americanos. Na cruzada. Na cruzada. Só que com os missionários americanos. É quando ele vai ter experiências muito, muito profundas nessa área. E, especialmente, ele vai ter contato com o rádio. E aí entra Manuel de Melo, entra o rádio da história de Manuel de Melo. Conta-se que em 1900, então nós estamos falando de 56. 56 é quando nasce a Brasil para Cristo. Mas a Brasil para Cristo já nasce a partir de um programa de rádio. Tá? Então, o nome O Brasil para Cristo era nome A voz do Brasil para Cristo. Da voz do Brasil para Cristo. Manuel de Melo faz uma cruzada em São Paulo, que ficou marcada no bairro do Ipiranga. Ele convoca os evangélicos. Ele era meio eclético, e chamaríamos ele de ecumênico. E ele tentava. O Manuel de Melo era um visionário. E ele tinha um desejo de ganhar o Brasil para Cristo. Ele vai promover uma cruzada de evangelização o Brasil para Cristo. Esse é o nome da cruzada. Cruzada de evangelização o Brasil para Cristo. Ele vai para o rádio. A essas alturas, a Brasil para Cristo, como denominação, já existia, só não com esse nome. Era Igreja de Jesus Betel, o Caminho. Era isso o nome. Fundada por ele. Fundada por ele. Ele era o pastor, que nasce na casa dele. Quer dizer, não tinha um templo como o que a gente está vendo aqui no fundo. Já tinha, quando começam as cruzadas, já tinha. Porque quando ele é convidado a sair da Assembleia de Deus, e ele se reúne com esse grupo da Cruzada Nacional de Evangelização, do Evangelho Quadrangular, vamos dizer que ele se associa ao grupo, ele convive, mas ele não congrega propriamente nos moldes, né, eclesiásticos como conhecemos, ele não congrega num templo da igreja do Evangelho Quadrangular. Até porque a visão também missionária do Evangelho Quadrangular era evangelizar com as tendas. Muitos templos vão surgir a partir das tendas, mas nem sempre era assim. Por exemplo, teve eu li um recorte de um jornal. Ai, Jesus, é a Gazeta do Povo, um jornal curitibano, em que a manchete não do jornal, mas a chamada, né, de uma matéria no jornal era sobre a cruzada e o Manuel de Melo que estaria pregando nessa cruzada. E eles fazem até um certo desdenho. É muito interessante, porque eles dizem, olha, um homem que se diz que ressuscitou, lembra? A criança.
Não, e que também teria uma outra história de que ele também teria ressuscitado. Lembra do fato, tem mais essa. Lembra do fato lá de que o médico desenganou ele? Ah, sim. Isso acaba virando, tem outros contornos. Não, daqui a pouco não é só desenganado pelo médico. Ele também morto. Ressuscitou. Ressuscitou. Mas homem que ressuscitou, homem que diz ter ressuscitado, e está pregando, e fala o nome do bairro, onde tinha numa tenda de lona, de circo, tal, que era do Evangelho Quadrangular. Em Curitiba, isso. E isso claramente com um tom de desdém. Desdém. Nós estamos falando de um povo que foi por muito tempo desprezado, né? Hoje ser evangélico é muito bacana, hoje está na moda. Hoje tem gente importante, né, que professa ser evangélico, então mas naquele tempo era muito difícil, eram poucos. Bem, então fechando essa parte da história, ele vai abrir agora o ministério, vai iniciar um ministério para ele, e começa com os cultos na casa dele. Fica pequeno, eles alugam um espaço e vão para o espaço, e ali constrói a primeira igreja com esse nome, de Igreja Evangélica O Caminho. Lembra da cruzada que eu falei que ele fez, convocando várias igrejas, juntou várias igrejas para fazer um movimento que ele chamava de Cruzada Nacional, o Brasil para Cristo? Vamos ganhar o Brasil para Cristo. Ele vai e cria um programa e coloca o nome do programa do quê? A Voz do Brasil para Cristo. A Voz do Brasil para Cristo era o nome do programa de rádio. Olha, esse é o programa Voz do Brasil para Cristo da Igreja Betel. Não soava bem. E Manuel de Melo percebe isso. Ele vai, peraí, a Voz do Brasil para Cristo, mas a igreja... E o programa começa a fazer sucesso, porque era novidade, gente. E ele, então, muda e engloba, né? Acaba pegando o nome do programa de rádio, e esse, então, passa a ser o nome da Igreja Brasil para Cristo. Não foi o primeiro nome dela, mas o segundo nome, que é a Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. O senhor falou que fazia sucesso o programa? Foi o programa de rádio que, então, ajudou a difundir ainda mais o nome da igreja, né? No estado de São Paulo, no Brasil? Na América do Sul. Tem igrejas na Argentina que foram fundadas a partir do programa de rádio. Ocorre o seguinte, na minha modesta concepção, e essa é um pressuposto que eu tenho, inclusive para uma tese, que, se Deus permitir, ainda pretendo defender, na área de comunicação, que seria uma tese para o doutorado. Eu tenho para mim, tá? E pode ser que daqui a pouco, no processo de investigação, eu descubra que não é bem isso. Mas eu tenho um pressuposto. O meu pressuposto é que Manuel de Melo, ele é um divisor de águas na história recente do Brasil, sobretudo na história religiosa brasileira, na história da comunicação religiosa brasileira. Ele é um divisor de águas. Uma coisa é a comunicação dos religiosos. E quando eu falo religiosos, não pense você que eu estou me referindo só aos evangélicos, não. Porque a ação também da Igreja Católica no rádio era muito tímida. Manuel de Melo, olha, o que eu vou dizer, eu li, tá? Me perdoe minha fonte, mas eu li que Manuel de Melo, foi um dos comentários que eu li, que Manuel de Melo teria sido o possível precursor do modelo de rádio FM hoje. E a expansão da igreja para todo o Brasil, pastor? O rádio é a mãe de tudo isso. Por isso que eu digo que é um divisor de águas. O rádio, ele tinha esse alcance. Primeiro que ele consegue algo fenomenal. Ele vai para a principal rádio do estado de São Paulo e, consecutivamente, uma das mais importantes do Brasil na época, a Rádio Tupi, a grande Rádio Tupi. Ele vai fazer um programa na Rádio Tupi em um horário nobre para o rádio. Horário nobre para o rádio não é à tarde, horário nobre para o rádio não é à noite, até hoje é assim. Horário nobre para o rádio é de manhã, até hoje é assim. Tinha um programa, desculpe minha memória, não lembrar o nome do programa, ele não existe mais, de jornalismo, feito pelo jornalista Corifeu de Azevedo Marques. Ele era o William Bonner do rádio daqueles dias. Era a principal voz do radiojornalismo paulistano e brasileiro por causa das ondas médias. A emissora estava em São Paulo, mas como atuava nas ondas médias, ela alcançava a América Latina. A Argentina, por exemplo, chegava na Argentina. As ondas médias tinham essa capacidade. E ele era a principal voz. E ele fazia um programa às 7 horas da manhã.
Manoel de Melo é um homem extremamente esperto, visionário, se propõe a fazer um programa de rádio, mas numa rádio que não era, que não fosse uma rádio evangélica. Ele já tinha feito o programa, já estava fazendo programa, mas só que aí à noite, de madrugada, na Rádio América de São Paulo, que posteriormente foi vendida para a Igreja Católica e também convidado ele, fizeram uma proposta para ele. Vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma parceria, né? Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Não, a Igreja Católica comprou e a rádio acabou convidando ele para sair. Era a Rádio Piratininga. Quando a Igreja Católica comprou, virou Rádio América e aí tiraram ele do ar. Mas o fato é que ele já fazia programa lá, mas era de madrugada. E ele achava que era pouco. Ele queria e a melhor rádio era a Rádio Tupi. Ele vai lá, o programa das 7 horas de jornalismo, 7 da manhã. E ele vai lá e consegue fazer um programa de 10 minutos, Roger. Para ele já era uma vitória, né? Para quem estava de madrugada. Das 6h45 da manhã até as 6h55. Na verdade, ele pagava por 15 minutos, mas tinha aqueles 5 minutos de comerciais e tal, de introdução do programa, do grande programa. Ele antecede o programa de jornalismo com 10 minutos. É tipo fazer um programa hoje entre o final da novela e o início do Jornal Nacional na televisão. Exatamente. Exato. Acabou a novela antes do Jornal Nacional. 10 minutos de rádio. É do suficiente. E isso dá a ele uma visibilidade. E mais. Porque a mensagem dele era simples, mas extremamente arrojado. Ele era um homem de fé. Cara, quando tu me imagina que ele foi comprar hoje, o que é hoje, o espaço do grande templo da Pompeia, e aí quem me falou foi o parceiro dele, eu diria que o Josué dele, que foi o Levi Tavares. Esse homem tem uma história linda. E ele me contou que estava ele e o missionário, quando eles passam ali, naquela região onde tinha a antiga fábrica da Matarazzo, e eles passam e tem uma corticeria ali. Tinha uma corticeria, uma fábrica de cortiça. Uma fábrica de cortiça, uma fábrica, sim, de cortiça mesmo. Um cortume, não corticeria, um cortume. Uma fábrica que trabalhava com couro de cortume. E ele passa por ali, não sei se tinha uma placa de venda. Eu sei que o Manoel de Melo fala, vamos lá, vou comprar essa área. Vou comprar. E ele, o amigo dele deve pensar, ai meu Deus, lá vem. Vamos lá. E o carro, eles estavam no carro do Levi Tavares, parado lá, tal, descendo. O missionário foi, conversa com o proprietário, quanto o senhor quer? Quero tanto, sei lá, era muito dinheiro, mas e outra moeda? E ele falou, vamos comprar isso aqui. Pergunta quanto ele tinha. Mas não importa. O missionário sai de lá, dizendo, nós vamos comprar. Já deixou a coisa mais ou menos alinhavada para comprar a área. Isso, gente, numa área nobre hoje de São Paulo, que é ali na Zona Oeste, no bairro da Pompeia, em frente ao Sesc Pompeia, em frente já era valorizada, né, o que é hoje a Arena Allianz Parque. A área já era uma área nobre. E ele sai e tal, e o Levi Tavares conta isso, que eles saem, entram no carro, e o carro estava com pouca gasolina, a senhora precisa abastecer o carro. Não, vamos encostar ali, encosta no posto para abastecer. Em frente mesmo. E abastece o carro. Ele pergunta ao missionário, não, pode encher, enche já. E enche o tanque. E tá bom, o frentista terminou o serviço. Quanto? É tanto. Ele olha para o missionário, esperando que o missionário faça o quê? Tá aqui o dinheiro? Então, vamos, tá aqui. Aí ele falou, paga aí, Levi. Eu estou sem dinheiro aqui. Não, mas aí é uma história, né? O Levi fala, mas missionário eu também não tenho. Tira a gasolina. Ele desce, o missionário desce, vão lá, falam com o gerente do posto, ou dono do posto, sei lá quem era a figura, conversam com ele e combinam, assim, porque ele já era conhecido nessa época, né, por causa do rádio e tal. Não, eu volto aqui para pagar tudo direitinho. Hoje em dia deixa o celular, aquele tempo nem dá para fazer, né? Nem tinha. E acaba ficando pendurado. Esse é o homem, e essa é a situação econômica de um grande líder, porque já era bem conhecido, no momento em que ele vai fazer uma oferta para comprar uma área extremamente grande e muito valorizada. E era caro aquilo ali.
Sei lá, dizer, vamos falar de hoje, vamos falar de dinheiro hoje. Vamos pensar que ele estivesse comprando uma área hoje de 6 milhões. Então ele não tinha dinheiro para abastecer o carro, mas Calma, comprou que ia 6 comprar milhões. sem pagar 6 milhões. Não é desse o valor, eu estou falando. Mas que pra fosse ver 1 milhão. Era muito dinheiro, gente. Era muito dinheiro. E é assim que ele vivia. E sabe o que aconteceu? Ele comprou. E pagou. Até hoje, né? Até hoje E tá pagou lá, e inaugurou um templo enorme, uma área enorme, muito grande, numa região nobre. Então ele era esse tipo de homem muito arrojado. E ele se entregava, se doava para o que fazia. Isso lhe custou caro, obviamente, porque há todo um desgaste físico, emocional, não é fácil. Mas foi esse arrojo que fez a igreja expandir para o Brasil todo, né? Expandiu para o Brasil inteiro. O rádio levava mensagem, ele marcava concentrações, ele ia pregar. Ô, gente, ele chegou a ficar meses fora de casa, no Nordeste. A primeira viagem que ele faz, ou a primeira, não sei se é a primeira, mas uma das principais, como chamaríamos, cruzada que ele vai fazer no Nordeste, ele sai visitando os estados do Nordeste. Gente, esse homem reunia multidões em vários lugares, as capitais. Reunia multidões. E naquele tempo tudo era muito mais difícil, né? Hoje a gente faz de avião, naquele tempo era de ônibus, nem de carro era, mas de ônibus, era extremamente cansativo, desgastante. E ele fazia essas cruzadas e a Brasil para Cristo se torna, então, um referencial por causa do programa de rádio. Igreja Brasil para Cristo hoje, no Brasil inteiro, pastor. No Brasil inteiro. Em todos os estados. Todos os estados da federação. É óbvio que ela não continua avançando como avançou nos tempos do missionário. Os desafios são outros hoje, não é? As demandas dos sociais são diferentes. Naquele tempo, quem precisava ir ao médico, para você ter uma ideia, tinha que ir ao INPS. Então a demanda, quando alguém falava, olha, tem o padre lá que cura, as pessoas corriam para lá. Tem a benzedeira, ela benze as pessoas. Olha, meu filho estava doente, eu levei na benzedeira, ela benzeu, ficou bom, eles levavam para a benzedeira. Tem um pastor lá, que ele ora e as pessoas são curadas. As pessoas corriam. Essa busca, sabe, Roger? E a gente não pode afastar o fato da realidade. O ministério, não é? O desenvolvimento do ministério de cura divina da realidade. A realidade é que era muito mais fácil, meus irmãos, muito mais fácil naqueles dias. Você ia a uma reunião onde você poderia estar lá e alguém iluminado por Deus orar por você e você ser curado, do que curado às vezes do apendicite, que você teria que ir para o fila do INPS, depois pegar a guia, depois marcar a cirurgia para 3, 4 meses depois, ou morrer de apendicite. Era muito mais fácil você ir para a tenda do Evangelho Quadrangular, para você ir para a igreja do Brasil para Cristo, depois, posteriormente, para Deus e Amor. Você ia para lá. Olha, vem aí. E sabe, queridos, eu não me sentiria muito à vontade para falar sobre isso, tampouco para escrever, se eu, durante as minhas pesquisas, tivesse descobrido, por exemplo, desvio de caráter de Manuel de Melo, nesse sentido, de forjar, de criar, de inventar. Deus usava o homem. Deus usava. E como é que Deus usava? Um negócio incrível. Eu vou contar uma experiência que eu vi recentemente do pastor Luiz Fernando Bergamin, que é o nosso presidente atual da convenção, do Conselho Nacional e presidente da Convenção de São Paulo. O pastor Bergamin, ele conta que ele, se eu não me engano, o pastor Orlando Silva, foram chamados pelo missionário para ir a um compromisso que ele tinha, que ele ia pregar na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba. E eles foram. Aí tem até um fato aí cômico que eu vou deixar dado, um negócio muito interessante. Depois conta em off para nós. Muito interessante o que aconteceu. Mas o fato, ele disse que ele estava lá. Ele já chegado atrasado. Por causa desse fato. Ele teve que pegar a Via Dutra e teve problema com a polícia na Via Dutra. Mas é outra, não foi nenhum crime, não. Mas aí, quando eles chegam, já tinha começado, era uma concentração que estava sendo realizado pela igreja de Lorena, pelo pastor de Lorena, da Brasil para Cristo, só que ele estava fazendo isso no teatro de Lorena, se eu não me engano, no cinema de Lorena. E quando eles chegam lá, já chegam atrasados. Já tinha começado. E chega o missionário, o pastor rapidamente já passa para ele. Ele disse, eu estava do lado dele quando nós chegamos. Portanto, ele chegado, ele não conhecia ninguém além do pastor de Lorena.
tinha uma mulher com uma criança no colo, e a criança tinha problema nas pernas, e usava aquela, acho que não é do tempo de vocês, antigamente quem tinha deficiência nas pernas, criança principalmente, usava um tipo de uma prótese, né, feita de ferro. Não era uma prótese, era um suporte que se colocava na perna de aço, de metal, para dar sustentação naquela perna. E a criança ela não andava, ela usava aquele aparelho para andar. E ele vê a criança lá e ele pede para que a mãe traga a criança, a mãe leva a criança até ele pega a criança no colo e manda tirar aqueles aparelhos da perna da criança, e ele fala, em nome de Jesus, o jeitão dele, anda aí. E a criança começa a andar. Quer dizer, Deus faz essas coisas. E não foi nada criado. A gente ouve algumas histórias do Arco da Velha hoje, de algumas coisas. Quem viu contou isso. Quem viu, ele disse, não. Quem me contou e eu ouvi pessoalmente, foi o pastor Luiz Bergamin, e ele estava lá. Ele foi de São Paulo para lá com o missionário. Ele estava no púlpito quando isso aconteceu, ele viu. Então, essas coisas assim eram muito comuns, milagres, curas, você vai encontrar muita gente que foi curada por ele. Que Deus usava ele. E aí, é um negócio extraordinário. É assim que a Brasil para Cristo nasce. É assim que ela vai expandir. Como essa igreja que tinha o grande líder, Manuel de Melo. A Igreja do Brasil para Cristo, a igreja do missionário Manuel de Melo. Expandiu para todo o Brasil. E para a gente fechar, pastor, para quem não sabe, além de ser o pastor presidente aqui da Brasil para Cristo Central de Telêmaco, o pastor também é o presidente da convenção no Ceará, né, pastor? Isso, ainda Ceará. Levando essa mensagem do Manuel de Melo, enfim, né, a Igreja Brasil para Cristo no Ceará. Para a gente fechar, fala um pouquinho dos trabalhos lá da Brasil para Cristo no Ceará, para os nossos irmãos que também estão nos ouvindo, nos vendo lá. É o seguinte, o Ceará é um grande desafio para o Brasil para Cristo. Na verdade, não para o Brasil para Cristo, mas é um grande desafio para as igrejas evangélicas brasileiras. O Ceará é fortemente arraigado no que a gente chamaria, não é? O que os sociólogos chamam de um catolicismo popular. Catolicismo popular não é o catolicismo oficial. O ícone, o cearense que é ícone desse catolicismo popular é o padre Cícero Romão Batista, o famoso padre Cícero do Juazeiro. Viveu até início do século XX. E quando ele morre, ele ele havia sido, usando terminologia católica, ele havia sido excomungado da Igreja Católica por causa de uma linha teológica, tanto quanto divergente do clero romano, e acabaram excomungando ele. Ele era um homem politizado, bem informado e de um viés sociológico, sabe? Ele tinha assim uma concepção de relações sociais diferentes daquilo que era visto, que era pregado e ensinado na Igreja Católica. E aí ele se torna um ícone. E o que acontece hoje no estado do Ceará? É que, do ponto de vista religioso, há uma forte ainda resistência, sobretudo no sertão, há uma forte resistência ao Evangelho. Cidade de Juazeiro do Norte, segundo o censo de 2010, se eu não me engano, a população lá de evangélica da cidade, que tem hoje 300 mil habitantes, população evangélica era inferior a 10%, quando a média nacional já chega nos 30%. Há uma resistência muito grande ao Evangelho. O Brasil para Cristo sofreu por muitos anos lá e tem sofrido ainda. É um grande desafio. É um grande desafio porque não é por causa da ausência das igrejas evangélicas ou da Brasil para Cristo, é porque as igrejas evangélicas, você não vai encontrar grandes igrejas evangélicas no aspecto não só numérico, mas de ações cearenses. Entende? É muito difícil, é uma terra bem difícil. E em detrimento dessa ausência de princípios e valores cristãos, bíblicos, você tem um outro problema sério, como, por exemplo, na região litorânea, que é a parte nobre do estado do Ceará, onde fica o grande litoral cearense, que é muito conhecido, você tem a prostituição infantil e você tem a prostituição
não infantil, mas prostituição de adultos, mas como parte dos atrativos turísticos para estrangeiros. Então, essa ausência do evangelho de Cristo, falta também a graça de Deus. Porque uma coisa, gente, é fazer parte da religião cristã. A religião cristã ela se revela no mundo já de muito tempo em vários fragmentos, várias formas, né? Nós temos dos primórdios do catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, depois no século XVI o protestantismo, depois do protestantismo o movimento evangélico, depois dentro do movimento evangélico surgem os pentecostais, agora mais recentemente os neopentecostais. E o catolicismo ele também se fragmenta muito. Você tem o católico apostólico romano, católico brasileiro, e cada região tem uma forma. Então, são várias formas de manifestação desse mesmo cristianismo. Então, fazer parte da religião cristã não é difícil. Encontrar pessoas que o façam. Ele faz parte da religião cristã. No entanto, ele não tem uma vida balizada pelos valores e princípios cristãos. E aí essa ausência, e o que eu chamo de ausência da graça. E a graça se revela, a graça de Cristo, a graça de Deus se revela em Jesus, e Jesus se revela através da igreja. Quando a igreja ela é uma igreja atuante, você vê a graça de Deus presente. Então há todo um esforço, Rogério, inclusive nosso aqui do Paraná, do Brasil para Cristo, aqui do Paraná, aqui de Telêmaco Borba, outros cristãos evangélicos de outras denominações têm feito ações em busca de uma aproximação desse evangelho da graça para aquelas pessoas que vivem sob a régia de uma religião chamada cristianismo, mas que não conhece o Cristo do cristianismo, porque não conhece os seus princípios, as suas doutrinas no sentido de forma de vida. Isso faz com que eles tenham comportamentos e vidas extremamente sofridas, por causa da ausência da graça e o domínio absoluto do pecado e do pai do pecado, que é o diabo. Mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, temos lá os nossos irmãos, pastores e amigos. Temos. Não, eu quis mostrar um retrato assim do grande desafio que é o Nordeste. Mas falando, e não é só o problema do Ceará, tá bom? Você vai no Piauí, o problema é o mesmo. Você vai na Bahia, o problema é o mesmo. Você vai no Pernambuco, o problema é o mesmo. Tem uma faixa, sobretudo a faixa do sertão nordestino, começa na Bahia e vai até o Maranhão, que pega todo o sertão dos estados nordestinos. Gente, é extremamente precário em todos os sentidos. E você tem lá uma igreja, você tem com pouca força ou com pouca força e com poucas unidades. Eu diria que tem lugar, você vai encontrar povoados, tem muitos povoados sertanejos, que não tem o testemunho de nenhum evangélico. Não tem. Mas aí você fala, não, mas tem uma igreja católica lá. O que adianta ter uma capela da igreja católica e a última vez que passou um padre lá, se é que passou, foi 15 anos atrás. Eles não são atendidos pela igreja. Eu não culpo a igreja católica. Não tem tanta gente para fazer isso. Então você vai, às vezes, numa comunidade, você vê lá um templo católico. Ótimo. Puxa, você pensa, a igreja católica está presente. Não. Ela está absolutamente ausente. Não tem padre para atender, não tem sacerdote para atender aquela comunidade. Aí você vai no teu testemunho evangélico, não tem um evangélico na cidade, no povoado. Você não encontra. Existem vários casos assim. Dezenas de povoados. Povoados é que as cidades, diferente da nossa, que as cidades lá, elas têm um núcleo que chamaríamos comercial, e no entorno tem os povoados que formam os vilarejos dos agricultores. Os povoados, mora aqui uma, duas famílias aqui, aí você anda 2, 3 quilômetros, mais 2, 3 famílias, elas vão e criam povoados, distantes uns dos outros. E aí, meus amigos, é um grande desafio. E a Brasil para Cristo enfrenta esse desafio, mas tem enfrentado de maneira muito bacana. Nós temos um projeto social muito lindo, que é um projeto de formação educacional com a Escola BPC. Estamos construindo um complexo educacional muito bacana. E logo vai ser inaugurado, né, pastor? O projeto é inaugurar esse ano. Vamos ver se depois dessa pandemia, se a gente vai conseguir concluir para inaugurar esse ano, e com toda a mudança que o país está passando. Mas vamos ver, queremos já o ano que vem, permitindo-nos Deus, o ano que vem nós já teremos a primeira turma da Escola BPC, que tratar-se de crianças de 5 e 6 anos, não, de 4 e 5 anos, que nós vamos, no primeiro ano, oferecer educação infantil 1 e 2,
para crianças de 4 e 5 anos, educação gratuita no primeiro ano para 80 crianças. Você lembra o pastor contando que Manuel de Mello estava lá e olhou assim e falou, vou comprar aqui? Tá aqui, ó. Foi mais ou menos assim lá também, pastor? Vamos fazer? Eu olhei, escola lá? eu olhei e falei, não, aqui precisa. A igreja precisa fazer alguma coisa por esse povo. Porque o problema, vou pegar Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte não tem saneamento básico, gente. Ou, sei lá, se tiver saneamento básico, é em 10% da cidade. Esgoto a céu aberto. O que acontece em um lugar como esse? Pandemias, não de coronavírus, mas de outras doenças. Você tem uma carência muito grande, tem bairros, povoados muito grandes, e especificamente onde nós estamos construindo, que é o Jardim, que é a Vila Aeroporto, num bairro chamado Pedrinhas, muito próximo do aeroporto. É um bairro, Pedrinhas, que tem algo em torno de 15 mil habitantes. É muita gente. E moram com muita dificuldade. As famílias vivem com muita dificuldade. E diferente do sul, viu? Lá o povo gosta de criança, gosta de moleque. Então, verdade, um caboclo como o Roger, lá ele já tinha uns 4 filhos. Um ano de casa, um ano um fio. Isso é uma indireta? Ivan, quantos anos de casado? 15, já tinha uns 10 moleque. Meu Deus. E o pastor ia ter quantos, então? Então o nordestino tem muita criança, rapaz. Eu acho belo isso. É a leitura, né? Aí alguém vai falar, mas é criança para pobreza, para aumentar a pobreza. Gente, criança não aumenta a pobreza, não. Eu sou filho disso, eu sou filho da pobreza. E, no entanto, não vivo nessa pobreza. Veio da pobreza? Veio da pobreza. Então, que é uma outra história, né? Acho que é uma outra história. A gente vai finalizar essa hoje. Agradecer ao pastor. Eu falei que é uma outra história, porque em breve a gente vai contar um pouco da história de vida do pastor também, numa próxima edição do nosso podcast. Pastor, obrigado mais uma vez por passar pra gente um pouco da história da nossa igreja. Prazer, Roger. Prazer, queridos, falar com vocês. Contar um pouquinho dessa história. Vocês viram que eu como narrador historiográfico, eu fui muito infeliz, não é? Porque eu não narrei aqui uma história à medida em que elas foram acontecendo. Eu fui de maneira desordenada, trazendo informações para vocês, sem seguir uma ordem cronológica dos fatos. Mas o importante é você saber que Deus ama esta nação, Deus ama esse povo. Quando ele levantou Manuel de Mello, quando ele levantou Berg, Vingre, quando ele levantou o Franciscão, quando ele levantou os primórdios presbiterianos que vieram dos Estados Unidos para cá, quando Deus levanta homens e mulheres nessa nação, atualmente, grandes líderes, quando Deus o faz, ele o faz com o único objetivo, de mostrar a você, a mostrar a esse país, que Deus o ama e que tem graça de Deus em Cristo para todos, e na graça de Cristo a gente se encontra, não é? E quem vive a graça não vive a desgraça.